Olá, boa noite a todos os amigos que nos acompanham, como já é o nosso costume aqui nos últimos dias, esse nosso bate-papo nas noites de quinta-feira, a partir das 19 horas. Hoje eu tenho a satisfação de receber um amigo, onde nós estaremos falando sobre economia local, economia criativa, economia solidária e a geração de renda. É o nosso amigo, o professor Américo Barbosa, estará nos acompanhando, batendo um papo com a gente. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando na economia, de modo geral, no mundo e no país em especial, há uma necessidade muito grande de nós entendermos como nós estaremos nos recuperando e aquilo que nós podemos fazer como geração de renda, e essa geração de renda aquecendo a economia local. A importância que nós temos de debatermos esses assuntos. São assuntos que serão recorrentes, tenho certeza, não só agora, mas como nos próximos meses, da necessidade que as cidades, as comunidades, de modo geral, têm para com a recuperação da economia. E esses segmentos da economia criativa, economia solidária, assuntos que nós estaremos conversando hoje, são de suma importância para a recuperação da economia. Nosso amigo professor Américo Barbosa já está adentrando a nossa sala de bate-papos. Obrigado a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui. Citar os nomes agora aqui, até são vários amigos, eu cumprimento a todos vocês. Muito obrigado pela participação, pela participação, por acompanhar aqui a gente. Esse canal aqui, ele é um canal de discussão sobre geração de renda, gente, sobre a questão dos problemas locais. E a gente agradece muito a todos vocês que nos acompanham, que nos prestigiam aqui. A gente já está iniciando aqui, aguardando o nosso amigo o professor Américo, já está chegando aqui para o nosso bate-papo. Olá, boa noite, professor Américo Barbosa. Tudo bom? Muito obrigado pela sua generosidade e gentileza de dedicar alguns minutos desta nossa noite fria de quinta-feira na cidade de Santos para nós falarmos aqui sobre geração de renda, para falarmos aqui sobre economia solidária, economia local. E agradeço muito o professor Américo Barbosa pela sua participação aqui com a gente, professor. Tudo bem?
Tudo bem? Como você está? Ô, professor, muito obrigado aí mais uma vez aí, e agradeço muito, repetindo mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua generosidade por esses minutos aqui para dedicarmos a falarmos sobre geração de renda na nossa cidade. Professor Américo Barbosa é CEO da Ego Comunicação, professor universitário, de uma grande trajetória sobre os assuntos de economia, geração de renda, economia solidária, economia local, economia criativa, né? Professor, nós sempre iniciamos o nosso bate-papo aqui pedindo que os nossos amigos falassem um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, né? E eu gostaria que o senhor aqui falasse um pouquinho sobre essa sua rica trajetória acadêmica e profissional, professor, e os desafios hoje que se impõem no seu trabalho aqui na nossa economia da nossa cidade e da nossa região. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo. Fico feliz. Você sabe que eu tentei entrar aqui pelo meu micro e não consegui. Então, eu estou aqui no celular, mas vamos lá. Não sei por que ele bloqueou. Na verdade, sempre a trajetória ela é mais importante do que as conquistas que a gente vai fazendo pelo caminho, né? E todas elas acabam contribuindo para abrir um pouco as suas janelas de consciência. Eu vejo que a oportunidade toda é essa. Então, eu comecei muito cedo a fazer propaganda e publicidade, muito cedo. Com 16 anos, eu criei um jornal na escola, né? Foi interessante porque naquele jornal eu tive a oportunidade de ser jornalista, de ser publicitário, de ser empresário, tudo ao mesmo tempo. Então, foi o primeiro jornal do Brasil que foi feito em papel branco, porque todos os jornais eram feitos em papel jornal. E eu queria fazer um slogan que era o seguinte: esse jornal você lê e não suja as mãos. Porque tinha os dois sentidos, que o conteúdo era bom, não é verdade? O conteúdo era bom, e que também não tinha tinta no papel, né? Então, assim, era um respeito às pessoas naquela época. E aí eu criei 16 anúncios, né, para o jornal, falei com os empresários, eles confiaram em mim, pagaram adiantado, depois o jornal foi impresso, e foi uma experiência notável. E eu também tinha um avô que ele era publicitário assim, natural. Ele nunca fez faculdade nem nada, mas ele sempre mostrava em cada uma das coisas o que era interessante naquela coisa. Porque a verdadeira publicidade é aquela que torna algo interessante para as pessoas, que respeita os valores que as pessoas dão. Essa é a propaganda, a publicidade verdadeira. E ele me ensinou muito de como você olhar para as coisas e perceber algo que ninguém percebia. Porque essa é a criatividade, é você colocar luz onde não tem. Não é verdade? Colocar luz onde não tem. E depois a vida da gente vai ser isso. A nossa única obrigação na Terra é colocar a luz onde não tem, né? E por isso que eu sempre gostei muito de trabalhar com propaganda. E quando eu trabalhei em São Paulo, aí que você toma conta da realidade da propaganda. E eu recusei várias vezes fazer propaganda de cigarro e de bebida, e perdi contas por causa disso. Porque eu julgava o seguinte, que uma criança ela não tem ainda a capacidade de escolha e decisão, e se ela ficar influenciada por aquilo que ela está vendo, você se recorda, não faz muito tempo, as campanhas falavam de cigarro mostrando cenas de esporte, o que é totalmente incompatível, né? E vai por aí afora. Então, na verdade, todos nós fazemos propaganda de alguma maneira, mas a publicidade, que aqui no Brasil tem praticamente o mesmo sentido, sempre vai ser você propagar daquela coisa algo que ninguém viu. Sabe, mostrar um lado que ninguém viu. Tem mais valor à vida, sabe? Tenho mais prazer pela vida, tenho um objetivo, né? Você vê, você trabalha numa secretaria importantíssima, né? Que é estimular o emprego, o empreendedorismo, né? E eu acho notável, e parabenizo você, porque
As pessoas precisam ser dignas, né? Elas precisam ter oportunidades de dignidade. Né? Eu acho, e em todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com executivos, trabalhei bastante nisso, com prefeitos e tudo mais, eu dizia, a gente precisa parar de achar que a prefeitura tem que gerar empregos. Ela tem que gerar oportunidade de emprego, não é assim, Ronaldo? Ela tem que gerar Isso mesmo, oportunidade. professor. Porque as pessoas só crescem quando elas têm oportunidade. A planta cresce num solo bom. Então, a prefeitura, é preciso ter essa consciência que tudo que a gente faz é criar oportunidades. Se nós não criamos oportunidades, aí sim, nós estamos falhando na nossa prestação de serviço ao público. Ao público. Então, assim, eu não consigo entender que se você tem a oportunidade de se comunicar com alguém, por exemplo, você tem aqui no Instagram o seu trabalho, né? Eu sou a janela de comunicação com um monte de gente. Eu sou novinho no Instagram, porque eu já tenho, você sabe, o meu canal no YouTube, né? E o Face e tudo mais, mas as pessoas começaram a pedir para eu entrar no Instagram, né? E eu falei, meu Deus, eu já tenho tão pouco tempo, mas vamos lá, vamos para o Instagram, né? Porque você tem que fazer um outro trabalho, né, Ronaldo? Você tem que fazer um outro trabalho. Verdade. Professor, você está falando de oportunidades. Os Exatamente. grandes desafios nossos hoje é exatamente a gente criar esse ambiente de oportunidade. Eu costumo dizer sempre o seguinte, nós falamos de empregos, nós falamos de geração de renda, e eu sempre digo o seguinte, não são as leis que irão criar empregos, é todo um ambiente que nós vamos construir, onde nós poderemos gerar renda e gerar empregos. Hoje, um dos desafios das administrações públicas, e de modo geral, é você preparar as pessoas para esse ambiente de negócios que eu digo. Desde lá de uma economia solidária, a uma economia criativa e algumas ações da própria iniciativa privada em propiciar às pessoas essas oportunidades. Nesse sentido, professor, como que o senhor vê a economia global hoje, desde os seus, ao menos melhor, a nossa economia local aqui, desde o seu patamar lá do pequeno comércio, a grande empresa, e como que nós nos inserimos disso aí através de setores da economia solidária, economia criativa, que é o seu ambiente de ação, do seu grande ambiente de ação, professor? Como que a gente pode estar, como que o senhor enxerga isso nesse momento aí? Primeiro, os órgãos que podem apoiar, os órgãos governamentais, do executivo, eles precisam reconhecer nas pessoas a sua dignidade como pessoa, como ser, para depois que ele seja um empresário digno. Então, uma coisa que o Brasil economiza demais é essa dignidade. Como é que você dá dignidade para as pessoas? Como é que você respeita essas pessoas? Dá autoestima para elas. Então, quando você dá oportunidades, se você está fazendo um trabalho público, é obrigação da gente dar oportunidades. Como pessoa, imagine o órgão público, né? Uma secretaria, por exemplo. Então, para que alguém se sinta criativo, é preciso que ele tenha uma autoestima mínima. Sabe, todas as pesquisas científicas mostram isso. Você, para ser criativo, você precisa você se considerar dentro de você. Você achar que você tem alguma capacidade. E isto é um reconhecimento para que a sua autoestima comece a funcionar, ilumine um pensamento, e aí você tem esse pensamento, seja num sentimento solidário, seja algo criativo. Porque no Brasil se confunde muito criatividade com arte. O brasileiro, ele é muito mais artista do que criativo. Por mais que doa, a gente... Interessante essa sua observação. Muito mais artista do que criativo. Você sabe por quê? Interessante. Ronaldo, o artista não tem compromisso com tamanho, com tempo, nada. Você vai fazer um quadro, faz o tamanho que você quiser. Você vai fazer uma escultura, o tamanho que você quiser. A criatividade é uma capacidade de você resolver problemas. Isso significa que você tem começo, meio e fim, tem tempo, tem tamanho, tem responsabilidade, tem custo, etc. e tal.
O brasileiro, o jeitinho brasileiro, ele é típico de um artista, quase como um dançarino, né? Sabe, que você vai dando a volta nas questões. Tanto é verdade que eu até brinco assim, se você gosta de contar piada de português, não conte mais, porque Portugal está 20 e poucos pontos acima do Brasil em inovação. Olha só, em inovação e criatividade. Então, nós precisamos assim, começar a dirigir essa capacidade artística para uma criatividade real. Real. Então, não é o jeitinho brasileiro que é criativo, não. Ele está maquiando uma situação. A gente precisa ter essa consciência clara. E quando a gente tem essa consciência clara, aí sim, a gente começa a se reconhecer como capaz, a saber que a gente pode expandir ideias, que a gente pode se juntar a outras pessoas para fazer isso, e aí a coisa muda. Esse portal que nós estamos lançando, ele é um portal para reconhecer aquilo que o comerciante, o empreendedor, apagou dentro de si, que é a esperança. Para você ter esperança, você precisa acreditar em alguma coisa dentro de você, senão você não consegue ter esperança. Entendeu? Você não consegue, você entra num campo de ilusão. Então, quando nós fizemos e falamos assim, olha, é simples, você entra e se coloca lá. Você sabe que, eu falei isso para um comerciante, ele falou para mim assim, Américo, não adianta, a cidade está falida. Falida, eu falei para ele. E você acha que com R$ 100 eu salvo Santos? Ah, de jeito nenhum, com R$ 100, ele falou, você salva? Eu falei, salvo Santos, cara. Aí contei para ele a história dos R$ 100. Se você me permitir, eu coloco aqui. Claro, fique à vontade, professor. Ronaldo, chegou um visitante numa cidade do Rio Grande do Sul e ele foi no hotel e falou assim, eu queria reservar um quarto. Aí o gerente falou, ok. Aí ele deu R$ 100 para reservar o quarto. R$ 100. E falou, eu vou ao banco e já volto. Tá bom. Quando o gerente pegou aqueles R$ 100 na frente dele, ele falou, uau! E saiu correndo e foi no fornecedor de carne de porco, que fornecia para o hotel, e pagou os R$ 100 que ele devia. Falou, tá aqui. Quando o produtor de carne suína olhou para a nota, falou, uau! E saiu correndo para pagar a veterinária, a última vacina que ela tinha dado nos porcos. Quando a veterinária pegou R$ 100, ela falou assim, puxa vida, e correu na esteticista que tinha feito um tratamento de pele para ela. A esteticista pegou a nota e correu aonde? No hotel. Chegou lá no hotel e falou o seguinte, olha, eu vim pagar o aluguel daquela sala que eu usei para dar aquele curso de maquiagem. Na hora que o gerente pegou essa nota, Ronaldo, naquele momento atravessou a rua o visitante que tinha vindo à cidade e falou assim, olha, minha agenda mudou, eu não vou poder mais ficar. E aí o gerente devolveu a nota para ele. Olha que coisa espetacular. Uma nota que deixou de existir, pagou tanta gente. Então eu falei para ele assim, quer ver uma coisa? Se essa nota de R$ 100 circular na mão de 100 mil pessoas na cidade de Santos, uma única nota de R$ 100, Ronaldo, circulando de um para o outro, um paga outro paga outro, paga outro, injeta na economia de Santos uma nota de R$ 100, 10 milhões de reais. Isso, professor, é a importância que nós temos de, eu sempre falo, de nós consumirmos na nossa economia local. Claro. A importância que nós temos, porque quando o senhor falou, por exemplo, aí, de uma nota de R$ 100, o que ela é? Ela é um ativo circulante. Exatamente. Isso circulou, a riqueza circulou. Então, o estímulo do portal que o senhor criou, comprar em Santos, correto? Correto. Né? Que é o quê? A importância da economia local. Quando nós compramos a economia local, nós estamos gerando empregos, nós estamos gerando renda, que é o grande desafio que nós temos no momento. Essa geração de renda, que você vai aquecer outros segmentos, é o comércio, é a prestação de serviços, é a pequena industrialização, é o artesanato, é todas as atividades que estão envolvidas no dia a dia e no cotidiano da nossa cidade, né? Essa é a importância da economia local. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Porque quando o dinheiro circula, a crise para. A crise para. O movimento do dinheiro é isso. E quando eu mostrei para ele que com uma única nota de R$ 100 você injeta 10 milhões na cidade, né? Ele falou, meu Deus, eu falei, então, sabe o que significa isso? Que é só começar.
Comece. Olha, esse portal é gratuito, você não vai pagar nada, é para todo tamanho de comerciante, porque para rodar a economia tem que ser todos os tamanhos. É igual um relógio, você tem engrenagem, a pequenininha, a média, a grande, então nós precisamos movimentar toda essa economia. Então, ele falou, mas é fácil? Eu falei, poxa vida, comprar em santos.com.br, vai lá e se coloca. Você vai escolher 10 produtos. O próprio portal, de certa maneira, vai reensinar o comerciante a ser comerciante. Ronaldo, o comerciante de Santos sempre foi extremamente criativo, só que ele está anestesiado, sabe? Ele foi abandonado há muito tempo, se você olhar. Abandonado por todas as frações de poder, digamos assim. E também porque no Brasil as pessoas esperam demais que o governo faça por elas o que elas têm que fazer por elas. Isso é outra questão. Eu lembro que eu participei de uma reunião, não vou dizer aonde, né? Mas num CDL de Santos, há muitos anos atrás, e falei, olha, eu tenho uma ideia. Isso faz uns 20 anos, A gente podia fazer uma liquidação na cidade inteira para movimentar todo mundo. Aí eu vi a seguinte resposta, não, vamos brigar com o governo para ele baixar um pouco o imposto. Eu falei, então você vai esperar baixar o imposto, você entendeu? Esse é um dos outros problemas. Mas quando você acredita nas pessoas e vê que as pessoas vão mostrar que elas amam a cidade, por isso que elas compram em Santos, por isso, Ronaldo, que a segunda parte do nosso trabalho, primeiro é cadastrar os lojistas, os comerciantes. Esteja onde ele estiver. Porque hoje você tem 3 portas para você vender, sabendo do seguinte, que o comércio não vende mais. Hoje, as pessoas é que compram. Isso é uma mudança sutil e fundamental. As pessoas compram o que tem valor para elas, não o preço. O que tem valor. E o que tem valor para elas é o relacionamento com o lojista, certo? É a credibilidade no que ela está comprando. Então, no fundo, você quer dar R$10 e receber de volta 11, pelo menos. E esse 11 é a atenção do comerciante. É aquele talento, aquela vocação para ser comerciante. Então, isso é absolutamente fundamental. Se você não tiver essa vontade de agradar o seu cliente, ele vai mudar. Porque agora as pessoas descobriram que elas não precisam de tantas coisas. A pandemia colocou as pessoas num outro estado de valoração da vida. Então, assim, isso realmente é importante para mim? É. Bom, então, se é importante, eu quero que quem me sirva esse produto goste de mim. Opa, como é que é esse negócio? Agora, você não compra só o produto, você compra um sentimento junto. Repare bem, a vulnerabilidade psicológica das pessoas abriu brechas antes não percebidas. Então, hoje, na verdade, você não faz uma transação comercial, você faz um relacionamento. E ai de quem não perceber isso, que vai estar fora do mercado. Isso sim vai estar fora do mercado. Agora, o comerciante santista, sempre foi criativo. Olha, quando fizeram a Bolsa do Café, Ronaldo, ela foi a maior bolsa de café do mundo. E olha, que ela se chamava Bolsa de Café e Mercadorias. Olha que interessante, e mercadorias. Mercadorias. Então, assim, o comércio, você vê, quem está nos apoiando? Porque, na verdade, eu digo assim, ó, você não está me apoiando, nem o Américo, nem a Ego, você está apoiando você. Não, mas como assim? Porque se não houver prosperidade à sua volta, você vai acabar perdendo a sua prosperidade. É uma lei cósmica e uma lei econômica também. Sabe, você não consegue ser próspero no meio de um cinturão de pobreza. Então, assim, é isso que a gente não pode ficar de olhos fechados, sabe? Então, quando a gente começou a ver o que estava acontecendo com a cidade, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, se a gente tem expertise, se a gente sabe o que faz, se a gente tem gente para fazer, vamos fazer. E não pode cobrar nada, porque o comerciante tem que ter a oportunidade de crescer para depois ele investir. Lá na ponta vai me ajudar, porque eu trabalho com propaganda, talvez ele volte a fazer propaganda, ótimo, mas primeiro você tem que fortalecê-lo, primeiro você tem que dar prosperidade para ele. É isso que a gente está buscando. E mais interessante, me perguntaram assim, por que você já não criou um portal da Baixada Santista? Porque não funcionaria.
Uai, por que não funcionaria? Porque é preciso, que você acabou de falar, Ronaldo, que o santista compre em Santos. Depois, lá na Praia Grande, quem é de Praia Grande, compra em Praia Grande. Depois, lá em Peruíbe. Mas cada cidade tem que ter de volta o amor que as pessoas deixaram de ter pela sua cidade. Sabe? E ter amor pela cidade é manter o comércio vivo. Eu sempre falo o seguinte, você sabe qual é a coisa mais importante que o comércio vende? É, Ronaldo? Credibilidade, professor? Vou arriscar aqui. É, também é. Mas, assim, Sim. acima de tudo, o comércio aberto vende alegria. Porque, meu amigo, Olha, se você chegar numa... professor, posso fazer um parêntese? Por Segure aí no favor, alegria. por Você favor. sabe o que eu sinto nas pessoas? As pessoas estão tristes, professor. Isso. As pessoas estão amarguradas, né? São tantos os problemas do cotidiano, Claro. são tantos desafios, muitas frustrações nesse momento aí de tristeza, enfermidade, desemprego, comércios de modo geral, atividades empresariais ficando pelo caminho, tem deixado as pessoas tristes, né? Isso Aí o mesmo. senhor fala agora aqui em alegria, né? Até nós temos que resgatar essa alegria até mesmo no meio desse momento de alta complexidade, de desafios, de confrontos e até meio sombrios, né? Trabalhar essa alegria. O senhor vem buscar, o senhor coloca uma palavra que ilustra aquilo que eu tenho falado sempre. Apesar de todo o ambiente que nós temos, eu sou um defensor que a gente cria otimismo, que a gente cria esperança, que a gente cria expectativas. O senhor vem com alegria, professor. Achei muito interessante esse seu posicionamento com o comércio de alegria. Você sabe por quê? Se você chegar numa cidade que pode ter atrações turísticas maravilhosas, se o comércio é todo fechado, você não volta. Sabe? Você não volta. Você quer ter um lugar para buscar uma coisinha. Você quer ter um lugar, sabe? Você quer entrar nas lojas. Olha como é que são essas lojas aqui. Todo lugar que você vai no turismo, fatalmente você vai ao comércio. Não é verdade? Então, o comércio é uma das pernas fundamentais de atração da cidade e geração de renda. Você sabe, o turismo é a maior indústria da economia. É o turismo. O turismo é a coisa mais forte que existe. E não independe do tamanho. Hoje, um dos países mais fortes de turismo do mundo é Portugal. É um paísinho de nada, uma melequinha na Europa, uma coisinha pequeníssima. Porém, eles criaram um relacionamento, eu vou enfocar muito a palavra relacionamento, fundamental com as pessoas. Então, a gente vai viver um novo mundo. Já estamos vivendo. Quem não percebeu, está fora desse mundo. Mas Santos, Ronaldo, tem condição, sim, de ter um comércio como era antigamente, super criativo, sabe? Super criativo, pioneiro. Santos é uma cidade pioneira num monte de coisas, mas num monte de coisas. Eu até acho que devia ter um museu em Santos, assim, Museu do Pioneirismo de Santos. Tantas coisas que Santos foi a primeira. Olha, você sabe que é uma coisa engraçada. Quando a Bahia, na comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, a Bahia, o que ela fez? Uma campanha de marketing. Assim, o Brasil nasceu aqui. Foi ou não foi? Fizeram até uma nau, né? Ah, não, Fizeram até uma nau na época, representando a. naquela época, eu falei para vários vereadores aqui de Santos, foi o seguinte, olha, tudo bem, o Brasil nasceu lá, mas a independência do Brasil nasceu em Santos. E nunca, Ronaldo, É. nunca até hoje se explorou isso. O nosso trabalho... Nós temos o nosso patriarca da independência, né? É um santista. Nossa, estão todos aí. Então, é assim, imagine quanta contribuição. Você sabe, então, o Sindicato do Comércio Varejista imediatamente falou, Américo, eu preciso disso, eu quero ajudar meus comerciantes, o Omar, que é uma pessoa que tem uma visão maravilhosa, vamos trabalhar. Eu falei, vamos trabalhar. Mas, logo a seguir, o Biro de Turismo também veio apoiar. E logo depois, interessante, quem veio apoiar o nosso trabalho? O Instituto Histórico e Geográfico. Aí você vai dizer, uai, por que o Instituto Histórico e Geográfico? Porque ele tem a história do comércio de Santos.
se a gente quiser fazer uma exposição virtual dizendo assim, olha, como as lojas de sapatos, na verdade, evoluíram em Santos, ou cresceram em Santos. Você tem lá, no Instituto Histórico e Geográfico, a foto da primeira loja de sapatos que teve em Santos. Não é assim? É resgatar esse pioneirismo que sempre foi uma característica da cidade de Santos. Isso significa você colocar, e é o que você trabalha, né, Ronaldo? O espírito do empreendedor. Que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, o espírito do empreendedor. Querer sempre buscar algo melhor. Para quê? Para satisfazer as pessoas, para tornar as pessoas felizes. Senão você não consegue ter sucesso, não é verdade? Professor, dá uma olhadinha no seu áudio aí, que eu estou com um pouco de dificuldade de ouvi-lo. Está vindo muito baixo. Olha, eu já estou no máximo aqui, viu? Eu vou ficar mais perto, então, daqui para falar, tá bom? Melhorou? Tá muito baixo para mim, professor. Melhorou? Melhorou? Opa! Melhorou ou não? É o máximo que... O senhor está me ouvindo bem aí? Muito bem, muito bem. Tá bem? Tá bem. Eu estou ouvindo o senhor bem baixo aqui, mas... Caramba. Eu não sei por que você não está entrando aqui no Instagram do computador, hein? Porque... Olha, está muito boa o nosso bate-papo com o professor Américo Barbosa, falando coisas importantíssimas para a nossa cidade, a necessidade que nós temos de resgatar essa alegria, de nós fomentarmos o nosso comércio, esse portal que foi criado, compraresantos.com.br, colocando todos os nossos comerciantes da nossa cidade, todo tipo de comércio aqui, que para resgatar a nossa economia aqui, através de pequenas ações aí de a economia local, da necessidade de se comprar na nossa economia local, que vai crescer a nossa economia. Com certeza absoluta. Professor, me ouve bem? Ouço bem, bem. Então, por favor. Você que não está me ouvindo, né? Deixa eu tentar entrar por aqui, será? Não, não dá para entrar. Eu não sei por que não está entrando por aqui. Tá vendo? Eu estou aqui, ó. Estou olhando o seu Instagram aqui, mas não consigo entrar. Não consigo entrar aqui. Mas vamos lá. Então, é uma oportunidade que todos os lojistas deveriam aproveitar. Sabe, todas essas oportunidades que surgiram, os lojistas devem estar em todas, porque isso faz com que se crie uma grande sinergia, sabe, o movimento, né? Não é à toa que o comerciante fala, o movimento está bom, né? O movimento não está bom. Você está ouvindo, Ronaldo? Deixa eu colocar meu áudio aqui, que deu um probleminha aqui no meu sistema, professor. Só um instante. Tá bom. Vamos lá. Só um instante aqui que eu vou... Você está me ouvindo? Os amigos, desculpem aí que houve um problema aqui, técnico aqui, mas eu já... Oi, professor. Professor, tive um problema técnico aqui. Deu uma travada aqui.
Voltou. Oi, voltou, retomamos aí. Coisa... Desculpa, meus nossos amigos que estão nos acompanhando, tivemos um probleminha técnico, né? Esse mundo digital que a gente vive, isso acho que é um pouco normal, né, professor? O ao vivo é assim mesmo, né? Isso que é a É graça. assim mesmo, né? Isso que é a graça de tudo. Né? Professor, eu quero retomar uma coisa. Qual a sua avaliação hoje sobre a economia criativa, professor? Eu acho fundamental a gente estimular esta percepção de todas as pessoas envolvidas entre si para entender como ela é fundamental para a sinergia de uma cidade. Então, tudo é como a gente percebe o que está ao nosso redor. A nossa capacidade de criar coisas novas e de criar uma economia num fluxo criativo é aumentar a percepção daquilo que a gente vê e sente. Então, por isso, quando eu falo que aos governos compete criar oportunidades das pessoas enxergarem, das pessoas ouvirem essas possibilidades realmente de criar uma cadeia criativa. Perfeito, perfeito. Nós estamos vivendo, nós falamos há instantes aí sobre a questão das pessoas estarem tristes devido a um estágio, um momento muito, muito atípico que estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país, e que deixa as pessoas amarguradas, tristes. Como que o senhor avalia esse pós-pandemia que a gente está vivendo, do ponto de vista da economia, e principalmente do ponto de vista das pessoas, dos sentimentos, das relações, né? Qual é a sua expectativa, professor? O senhor que é um homem sempre de um alto astral, que tem trabalhado nessa questão da felicidade, da alegria, né? Como que o senhor está vendo esse comportamento humano agora, principalmente nesse período e pós esse período, professor? Eu vejo assim, muita gente passou no teste e muitos não passaram. No teste da convivência, no teste do respeito, que imagine, de repente você fica dentro de casa, convivendo com as pessoas que você mal via, porque você ia trabalhar, voltava, e aí você precisa ficar com elas realmente 24 horas. Repare bem, quantas horas você ficava com a sua família em casa, todos os dias, Ronaldo? Pouquíssimas horas, não é assim? Você chega do trabalho, vai ficar um mínimo de horas, vai dormir, volta, e agora houve uma oportunidade de convivência. Então, deu muito problema para muita gente, e para outros foi maravilhoso. Então, o nosso teste é esse. E, com certeza, nós vamos ter uma crise bastante acentuada de depressão psicológica, com certeza. Porque esse confinamento, que eu discordo da maneira como foi feita, não precisava ser dessa maneira, né? Enfim, ela vai causar um mal enorme psicológico, espiritual nas pessoas, para muitas pessoas que não conseguiram superar isso. Aqueles que olharam e falaram assim, bom, eu tenho que ser diferente aqui dentro de casa, eu tenho que ter uma relação diferente com as pessoas, muito mais amorosa, muito mais solidária e compreensiva, porque depois, você imagina, você fica olhando para a pessoa 24 horas, aí você percebe um monte de furinho, pô, a sobrancelha do Américo, né, é preta, branca e loira, como é que pode ser isso? Né? Então, você começa a olhar de uma maneira diferente. Isso pode ser maravilhoso, você pode ter sabe, um amor pelas pessoas muito maior, ou começar a criar distância. Então, alguns criaram distâncias, e eu não vejo outra coisa a não ser solidariedade. Eu gosto muito da palavra solidariedade porque ela traz o sol nela. E assim, solidariedade é dar um pouco do seu sol para os outros. Acho que é por isso que a palavra solidariedade começa com sol. Você dá um pouco do seu sol para os outros, ilumina um pouco os outros. Nós vamos ter que ter realmente uma relação de solidariedade muito grande. Outro dia me perguntaram, eu quero fazer endomarketing dentro da empresa, que o meu pessoal está home office. Eu falei, não, primeira coisa, não é mais endomarketing, é endossolidariedade. Você vai ter que ter você como empresário vai ter que ter um relacionamento com seus funcionários totalmente diferente e vice-versa. Eles vão ter que ter um relacionamento diferente. Então, nós estamos vivendo no planeta uma grande oportunidade de nos recriarmos. Eu vou dizer para você, não vai existir
pós-pandemia. Sabe? É preciso... Isso é a palavra que está na ordem, pós-pandemia. Então, o senhor não comunga com esse raciocínio do pós-pandemia? Você sabe por quê? O presente é o único futuro que você tem. Não tem outro futuro, o presente. Então, não tem pós-pandemia. Você agora tem que estar num estado diferente. Senão, você não vai ter pós-pandemia. Agora que é a hora. Antes de acabar isso, ou de ser diferente, você já tem que estar diferente. No comércio, eu vejo que o drive-thru vai ser uma tendência muito forte. Por quê? Porque vai demorar bastante, mesmo que venha a vacina e tudo mais, as pessoas perceberam que tem que ter uma distância amorosa das pessoas. Distância amorosa, distância segura, sem se distanciar da pessoa, certo? Psicologicamente. Você tem que ter fisicamente só. Você vê, as pessoas aprenderam com as máscaras a sorrir com os olhos. Quanto tempo a gente não sorria com os olhos? Sabe? Você tem que ter expressão somente com os olhos. Isso tudo é a grande oportunidade. Sabe? É muito interessante. Outro dia eu vi 3 pessoas se olhando assim de máscara. Eu falei, meu Deus, olha que coisa incrível esse estado de relacionamento entre essas 3 pessoas, né? E a pessoa, assim, você sentia que ela queria tirar a máscara para se expressar. Mas por quê? Se os olhos são a janela da alma, né? Assim? Ora, então veja quantas atitudes a gente tem que mudar agora, não é depois. Por isso que eu digo, não tem pós-pandemia nesse sentido, né? Porque o que vai sobrar lá é o que é você agora. E o novo normal, professor? Oi? E esse conceito do novo normal? Isso é só uma maneira... É uma provocação para o senhor. Nós falamos do pós-pandemia e, consequentemente, não existe o novo normal também. Com certeza. Não, o novo normal é o que nós já estamos vivendo agora. Você vivia assim? Não. Você já está no novo normal. Agora, quanto você vai se assumir desse novo normal? Né? Quanto você, de fato, vai querer ser novo? Agora é a oportunidade de você ser novo. Uai, o que você está fazendo de novo? Não mudou nada na minha vida. Nossa, que tristeza. Isso tudo veio para mudar a sua vida. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Então, assim, quando a gente fala lá no portal, né? E só para repetir, compareemsantos.com.br, vai lá, entre e procure, quero me cadastrar. Aí a gente começa já dizendo pelo seguinte, olha, se você colocar oferta, seja verdadeiro. Porque não tem mais sentido, Ronaldo, 99,99. Isso é desrespeitar uma pessoa. Ora, só para não parecer que é 100, não cabe mais comerciante ficar R$ 9,99, R$ 19,99. Que coisa mais desrespeitosa. Eu estou dizendo para você assim, Ronaldo, eu estou enganando você. Você está vendo R$19,99, que é 20, mas não é 20, é 19. Então está barato. Essas atitudes têm que mudar. Não tem mais cabimento. Por que você faz isso? Pensa bem, Ronaldo. Por que alguém coloca 99? Achando que seu cérebro vai se enganar e vai pensar que o preço é menor. Tá certo eu fazer isso com você, Ronaldo? Não é certo. Agora, essas práticas elas precisam ser mudadas, né? Talvez seja até uma oportunidade também de se refletir sobre essas práticas, né, professor? Até porque hoje a gente está falando do comércio, do nosso comércio hoje, do dia a dia, do comércio físico, da porta aberta, mas nós temos um grande concorrente neste novo normal, que não é o novo normal, que já está acontecendo, que é esse normal, talvez, que é o comércio eletrônico ou e-commerce, né? Então, que temos que levar em consideração essa grande concorrência que nós temos hoje, que o comércio físico passa a ter. Mas, então, aí que está a sua sabedoria. Você, comerciante, claro, tem coisas que você pode vender para o Brasil todo, né? Mas você, na sua cidade, vai ser sempre uma experiência a pessoa ir na sua loja. Nem que seja drive-thru. Eu acredito que o drive-thru vai ser a grande tendência. Isso vai mudar, realmente. Você vai entrar de carro no supermercado e vai escolhendo, alguém vai colocando no seu porta-malas. A tendência vai ser essa já.
E já tem lojas em São Paulo fazendo dessa maneira. Porque você, no carro, você está com a sua família, você se sente protegido. O carro é quase sabe, um escudo que envolve você. E você estando com a sua família, você tem uma visão diferente daquilo que você quer. Então, eu entendo que o drive-thru, em qualquer que seja, vai acontecer. Você pode até comprar pela internet, mas você vai ficar com saudade de dar uma olhadinha na loja. E se você criar na sua loja um ambiente acolhedor, as pessoas vão lá. Claro, É a sua fala, o comércio traz alegria. vende alegria. Vende alegria, ou melhor, Vende o alegria. comércio vende alegria. E é de Mas eu graça. tenho percebido, eu tenho percebido também, por exemplo, na questão do nosso comércio, né? É um desafio hoje para o comerciante. O comerciante hoje ele enfrenta o empresário de modo geral, e o comércio não passa margem disso, porque nós tivemos um momento aí de meses, praticamente, de portas arriadas. E o grande desafio hoje é como você vai ultrapassar isso. Eu tenho dito sempre aqui, no nosso bate-papo, da necessidade hoje que o empresário ele precisa ter de quê? Recursos. Ele precisa ter uma linhas de crédito que possam ser, que deem comodidade, conforto a ele, com carência, com juros baixos, para que ele possa se recuperar. Por quê? Essa é importante, o comércio vai estar de pé, o empresário vai estar com a sua porta aberta através de recursos, de dinheiro. E nós não temos, no Brasil, ao longo dos anos, nunca teve uma política de juros, tá, que sejam permissíveis. Né? Sempre foram proibitivos, juros altos, sem carências, uma dificuldade muito grande de ter recursos para que se mantenha a porta aberta, para que financiem o negócio. Né? Eu acho que esse, professor, é um dos grandes desafios hoje que os nossos comerciantes da nossa cidade e da nossa região, de modo geral, eles têm que enfrentar. É a busca desses recursos para que possam ter conforto e condições para que possam sobreviver. Então, mas o governo pode fazer muita coisa nesse sentido. Porque por que os bancos cobram muito? Eles alegam que não tem garantias. Então, a grande desculpa é essa, não tem um fiador para isso. E quem tem que ser o fiador? Quem poderia ser o fiador? Os órgãos executivos. Então, eu entendo assim, se eu fosse prefeito, eu geraria emprego, estimularia emprego, dando parte do imposto para isso. Então, se você contratar agora mais tantos funcionários, você vai pagar menos X no ISS. Então, é uma maneira de você estimular emprego. Estimulando emprego, você estimula o comércio, porque as pessoas vão e compram no comércio, e aí volta para a prefeitura aquilo que ela deu. É a lei, sabe? É a lei. Então, a gente não vê isso acontecer. Sabe, há muitos anos atrás, para um governador do estado de São Paulo, eu falei o seguinte para ele. Ele falou, porque o brasileiro sonega muito. Então, a gente tem que cobrar 16,8% de CMS, porque o brasileiro sonega muito. Eu falei, por que você não faz o imposto honesto? Venha a público e diga assim, olha, nós estamos cobrando 16,8% de ICMS, mas se aumentar a declaração do imposto mês que vem em 10%, nós vamos reduzir 2%. Eu falei, vá fazendo isso até você chegar em 5%, por exemplo, de ICMS. E você fez duas coisas maravilhosas. Você aumentou a arrecadação cobrando menos. Segundo, você estimulou a honestidade. Aí ele falou, genial. Chamou o secretário de Finanças. Ele falou, o Américo trouxe uma ideia assim. Ele falou, não, o senhor é louco, nós vamos correr um risco enorme. E por causa do medo, eles não fizeram isso. Você percebe, então, assim, quantas oportunidades de você estimular o lado bom das pessoas e ganhar com isso. É lícito você fazer isso. Só que para isso você tem que ter grandeza. Então, reduza. Para cada X número de funcionários que você contratar, e comprovadamente, você vai reduzir X% do seu ISS. Você vai reduzir tanto por cento do CMS. Ora, isto faz girar a economia. Mas é ao contrário. O Brasil cada vez mais aumenta impostos e não dá essa condição para o pequeno, médio e grande também contratante. Todos têm que ganhar. Sabe? Todo mundo tem que ganhar. Todos têm que ter a mesma oportunidade. O problema é quando pesos e medidas diferentes. Aí sim, aí você cria injustiças.
Aliás, é um grande desafio que está na ordem do dia atualmente no nosso país, que é a questão da reforma tributária, né? O governo federal remeteu à Câmara dos Deputados esta semana uma reforma tributária que visa aí, pelo menos, dar uma leitura melhor de tributos. Não acredito em redução de carga fiscal, né? Eu acho que isso não virá, porque as contas públicas elas estão já no seu limite, então eu não vejo como hoje se chegar a uma redução aí em especial. Eu vejo o seguinte, nós temos que estimular criar um ambiente aí que esses tributos lá na frente realmente eles possam pelo menos sejam inteligíveis, nós possamos fazer uma leitura do que é esse tributo realmente para que ele possa cair depois e aumentar a base de arrecadação também, mas criar um ambiente que eu concordo com o senhor da gente criar a cara de tributo. Nós tivemos uma experiência aqui em Santos alguns anos atrás, o senhor falou do ISS, recordamos o seguinte, nós temos uma legislação municipal de estímulo às empresas de telemarketing. Então, as empresas de telemarketing, elas tiveram uma faixa de contratação de quanto mais empregos elas geravam, menos ia caindo até o limite de 2% a incidência do ISS. Para cada 500 empregos, 0,5% você vai diminuindo na carga de ISS. Opa, Nós tivemos um momento onde nós tivemos a oportunidade de fixar várias empresas de marketing e telemarketing, que é uma coisa interessante. As empresas de telemarketing são as maiores empregadoras do Brasil de emprego formal, professor. é verdade, eu sei disso. O senhor sabe disso, né? A emprego formal, emprego de carteira assinada, empresa de telemarketing. Nós fizemos há alguns anos atrás, estimulamos dessa maneira e conseguimos gerar aí uma média de mais de 5.000 empregos do telemarketing. Alguns falavam assim, puxa, mas é um emprego de um salário baixo. Mas é um emprego de 6 horas, que era uma porta de entrada para as pessoas, né? E com dignidade, de um salário mínimo, era um pouco mais do salário mínimo, uma carteira assinada e 6 horas de trabalho. Isso foi uma experiência muito gratificante que nós tivemos, na possibilidade da geração de empregos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trabalhar ao longo dos próximos anos. E aproveitar essa reforma tributária que dê realmente uma leitura mais inteligível de como é o comportamento da nossa carga fiscal no país, claro, para que se tenham políticas que estimulem a geração de emprego e renda através de uma nova concepção de carga fiscal no país. Perfeito. Essa visão, Ronaldo, todos os governantes deveriam ter. E todas as secretarias também deviam ter, numa prefeitura, num governo de estado e num governo federal. Nós estamos tendo a oportunidade de ter uma pessoa, que é o Paulo Guedes, um gênio de economia. Ele é um ser, ele tem uma visão impressionante. Lamentavelmente, ele está tendo que tomar algumas atitudes porque ele não consegue implantar os conceitos que ele tem. A gente tem que ouvir com cuidado, esquece qualquer coisa partidária, né? E veja as concepções, primeiro, de distribuição de riquezas que ele tem, distribuição justa, né? Porque a cada um é o seu merecimento, tem que ser assim, tem que ser sempre assim. É uma lei cósmica, tá certo? Você vai receber o seu esforço, tem que ser assim. Mas você tem que dar oportunidade para cada um fazer o seu esforço, senão está errado. É uma coisa elementar, né? Uma coisa elementar. Aí um dia caiu uma maçã na cabeça de uma pessoa e ela, ao invés de xingar, fala, pô, como é que essa maçã caiu na minha cabeça? Ela falou, uau, descobri a lei da gravidade. E eu sempre pergunto, e se não tivesse a macieira lá, para cair na cabeça do Newton, do Isaac Newton? Ele não teria pensado isso. Então, isso é criar um ambiente. Então, as prefeituras têm que plantar as macieiras para cair na cabeça dos Newtons e descobrir os Newtons, sabe? Dar oportunidades. Aí nós pronto. Ronaldo, eu não estou ouvindo você.
Você está me ouvindo? Opa, agora voltou, hein? Ah, Agora... legal, ótimo. Não são os probleminhas técnicos aqui. Professor, nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando de oportunidades, né? Acho que ficou bem registrado isso aí. A gente está terminando, que a gente tem um probleminha aqui também de horário, né? Eu quero agradecer aqui a todos os amigos que participaram e agradecer o senhor. O senhor deixasse aqui uma mensagem aqui para os nossos amigos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, dentro desse alto astral que o senhor tem, desse otimismo que o senhor tem, que isso nos contagia, inclusive, né? Quando você fala, o comércio vem de alegria, né? O senhor fala em oportunidades. A gente tem ouvido tanta coisa triste, tanta coisa otimista, e a gente é pessimista, e a gente vê o senhor aí vendendo essa alegria no bom sentido, né? Distribuindo essa alegria, distribuindo esse otimismo, né? Então, gostaria que o senhor, a gente está terminando aqui, que a gente tem um problema de horário, né? O senhor deixasse uma mensagem mais para a gente aí dentro dessa sua energia tão positiva que o senhor tem. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com você aqui, Ronaldo. Sempre que quiser, eu estou à disposição. E você que é comerciante, se inscreva no portal Comprar em Santos. Se você tem um amigo comerciante, fale para ele, porque isso é assim que começa a prosperidade. E não esqueça, você só será próspero quando à sua volta existir prosperidade. Então, não é um favor, é uma obrigação você ajudar os outros, porque você vai acabar se ajudando. Professor Américo Barbosa, muito obrigado pela sua generosidade de bater esse papo com a gente aqui hoje, apesar dos probleminhas técnicos que nós tivemos aqui, que eu acho que isso é natural, né? Mas, acima de tudo, a mensagem ela ficou muito bem, ficou muito bem esclarecida. Comprar em Santos, esse é o portal, e nós convidamos todos os amigos que nos acompanharam aqui para que vá ao Comprar em Santos, estimule a economia local, né? E agradeço aqui todos os amigos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, professor Américo Barbosa. Um grande abraço para todos vocês. Professor, nos despedimos aqui, te agradecendo mais uma vez pela sua generosidade de bater esse papo com a gente. Um grande abraço, uma boa noite. Prazer foi meu. Muito obrigado.